foram estudar ali, e Daniel teve visões e sonhos. E as visões de Daniel são muito fortes, muito detalhadas. Tão detalhadas que os críticos da Bíblia falam o seguinte: Daniel é um vaticínio ex evento, como dizem em latim. Uma profecia feita depois que cumpriu. Sabe aquele negócio assim? Engenheiro de obra pronta. Exatamente, engenheiro de obra pronta. Mas hoje a gente sabe pelos manuscritos do Mar Morto que Daniel foi escrito muito antes. E Daniel profetizou até no capítulo 2, por exemplo, tem um sonho de Nabucodonosor que ele interpreta. Ele fala como é que os reis deveriam governar o mundo de maneira mundial. Mundial dentro do contexto do Oriente Médio. Ele fala da Babilônia, que era o reino da época, depois a Medo-Pérsia e cumpre a Grécia, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma, e ainda fala de Roma dividida. E ele fala, por exemplo, um detalhe, quando ele fala da Roma dividida, que se torna a Europa, ele fala o seguinte: durante essa divisão, esses reinos nunca mais se unirão. Nunca mais se unirão. Eles farão muitas alianças e muitos acordos de casamentos, mas assim como o barro não mistura com o ferro, eles não se misturarão. E é o que você vê a história da Europa. A Europa foi justamente isso. Até hoje, mercado como o europeu, o euro, que agora teve o Brexit, várias vezes a Europa tentou se unir através de casamentos. A Rainha Vitória era a rainha de todo mundo ali, e ninguém se unificava, as casas brigando, o número de reinos, tudo muito bem colocado. Alexandre o Grande falou: na sua força ele vai se quebrar. Mas não foi aquela centúria de Nostradamus que você pode assim pegar assim, como é que é? A lua se tornou azul ao meio-dia e o sangue correu pelas praças. Que eu posso aplicar aquilo a que eu quiser, o Covid, tudo, até o fracasso do time no futebol. O Corinthians perdeu, eu posso falar que foi o Nostradamus. Não é esse tipo de profecia, é muito acertada. Quando ele fala depois sobre a queda do cristianismo e tudo, mas foi coisa assim muito acertada. E se impressionou tanto as profecias de Daniel que foram elas que influenciaram Sir Isaac Newton a se voltar para a Bíblia. E há pouco tempo, isso é uma descoberta recente, que descobriram que Isaac Newton escreveu 4 vezes mais sobre Bíblia do que sobre ciência. Né? Só que muitas cartas estavam... isso é coisa de mito. E ele não deixou o lado científico quando ele se tornou místico, nada disso. Ele trabalhava o cientista e o teólogo. E tem as profecias de Daniel interpretadas por Isaac Newton. E ele acertou em muitas coisas, não, em praticamente tudo. Só o que está no futuro ainda que ele diz. E hoje nós sabemos, Daniel viveu nessa época e até a existência histórica dos companheiros de Daniel já foi provada pela arqueologia. Lá no Istambul você tem um tablete de Nabucodonosor que ele fala dos oficiais dele e cita os 3 companheiros de Daniel ali. Caramba. Mencionados na Bíblia. Então, um livro fantástico. Obrigado aí, Eric, pela deixa.